Você já ouviu falar de maldição hereditária? Pois é, assista esse vídeo até o final, ou você entendeu errado o que é maldição hereditária, ou você está sendo enganado. Graças e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, quadro que nós pegamos alguns versículos ou temas da Bíblia e entendemos eles à luz do seu contexto imediato, né? No caso, se for um versículo ou tema, à luz do contexto bíblico. Então, desde já curte, comenta, compartilha, escreve aí um comentário aleatório aí e bora lá pro vídeo. O que é maldição hereditária? Provavelmente você já deve ter ouvido, ou se ainda não, você vai ficar sabendo agora. Eles falam que o próprio nome ele já é meio sugestivo, né? É uma maldição que passa de pai para filho, né? É algo hereditário, algo ruim. E essa maldição ela se mostra por meio de pecados, maus hábitos, atitudes, doenças, tudo isso passando de pai para filho. É algo que você faz ou que você sofre, por exemplo, se for algum pecado que você ou alguém está cometendo, ou uma doença que alguém está sofrendo, né? Sempre é algo hereditário, né? Que vai passando ali de pai para filho. Por exemplo, já ouvi histórias de pessoas dizerem que tem problemas no casamento, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de adultério. A pessoa não consegue vencer o adultério e aí, de repente, alguém ou alguma liderança de alguma igreja, e geralmente esse tipo de doutrina está dentro de igrejas neopentecostais, e aí fala assim, ó, você tem que pesquisar. Nossa, mas tá um barulho de maritaca aqui que tá me atrapalhando. Você tem que pesquisar ali nos seus antepassados, na sua árvore genealógica, né? Seu avô, bisavô, avô, pai, enfim. E aí a pessoa vai lá, o inocente, né? Vai lá, pesquisa, ó, realmente, o meu avô teve problema com adultério, o meu pai teve problema com adultério. E aí a consequência lógica dessa maldição hereditária é que eu também, ou você, vai ter problema com adultério. Então não é uma questão de pecado específico, mas é uma questão de maldição hereditária. Outro problema, se a pessoa é muito raivosa, né, muito brava, bate ali em algo, é muito irado, né, e aí vai descobrir também na árvore genealógica, né, o líder lá, ela fala, olha, você tem que olhar aí a sua árvore genealógica, né, às vezes é uma coisa de maldição hereditária. E aí ele pesquisa e descobre, nossa, realmente é por causa que meu avô era assim, meu pai era assim, e aí isso passou pra mim. E aí já não é uma questão de pecado específico, mas é uma questão agora então de se tratar de se quebrar a maldição hereditária. E eles baseiam essa doutrina, né, no texto de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 5, que fala assim, ó, com a Bíblia aqui, sempre com a Bíblia na mão, fala assim, ó, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E aí tem um problema, né? Como que quebra essa maldição hereditária? E na minha opinião, já vou deixar claro aqui, né? Crer nesse tipo de doutrina é algo que já é problemático. Né, você usar esse texto, nós vamos entender daqui a pouco, usar esse texto para basear essa doutrina é algo extremamente problemático, totalmente antibíblico, e o pior não é isso, talvez o pior seja as formas que se quebra dessa maldição hereditária. E aí você precisa fazer algumas coisas, dependendo da igreja que você ouve isso, né? Tem que ir no encontro de cura e libertação, no retiro específico, e você tem que fazer campanhas, né, de quebra de maldição, campanhas, sete campanhas do não sei lá o que, mergulhar no Vale do Sal, mergulhar, pular 7 ondinhas, você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e aí são propostos, né? São várias coisas que são propostas para você fazer, para quebrar essa maldição hereditária que está sobre a sua vida, né? Ou tem que fazer algum tipo de sacrifício para quebrar esse tipo de maldição, né? E eu tenho que ungir com óleo, né? Pega o óleo, não, é com óleo, tem que ungir, né? E é uma pergunta, uma curiosidade aqui, né? Se no Antigo Testamento o óleo era usado para ungir as coisas, se hoje nós falamos que nós vamos usar o óleo ungido, se o óleo era ferramenta para ungir, quem ungiu o óleo? O óleo ungiu o óleo? E aí é onde as pessoas são pegas pelo medo. Por quê? Você está sofrendo algum tipo de problema, né? Dificuldade na sua vida, seja na área matrimonial, na saúde, né? Na área física, emocional, enfim. E aí alguém vem e dá uma solução para o seu problema. Fala que é uma questão espiritual, né, que precisa ser quebrada, e aí as pessoas se tornam vulneráveis a esse tipo de situação. Isso em casos extremos, tá? Onde algumas igrejas neopentecostais vão ter esse tipo de prática, de quebra de maldição, de sei lá o quê. Nas igrejas, entre aspas, mais comuns, não necessariamente neopentecostais, embora abraçam um pouco essa doutrina, elas não vão exigir o sacrifício, mas vão falar que você tem que fazer algum tipo de quebra de maldição. E qual que é o problema disso? O problema é que esse texto não está falando isso.
Esse texto ele não está falando de maldição hereditária nesses moldes que eu acabei de explicar para vocês. Então, 4 motivos que eu quero argumentar aqui para convencer você que não existe maldição hereditária nesse sentido que eu falei no começo. E fica até o final para você entender que existe sim uma maldição hereditária, mas não desse jeito aqui que foi colocado, né? O que eu coloquei aonde muitas igrejas creem. Primeiro, esse texto não está falando disso. O texto de Êxodo 20 não está falando dessa maldição hereditária, é um contexto de idolatria. Olha para você ver o versículo 4, o que Deus está falando ali para Moisés. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais. Então, é um contexto de idolatria, não tem nada a ver ali, algo que está passando de geração em geração. Segunda coisa, se você, por meio desse texto, crê que existe esse tipo de maldição hereditária que vai passando, né, o filho peca, ou é uma questão de doença, né, que vai passando de família em família, você precisa afirmar e crer também que é Deus que amaldiçoa o homem. É isso mesmo, porque esse texto está falando isso. Deus é quem castiga. É Deus quem aplica o castigo de geração em geração, segundo a sua crença, ou a crença que você conhece. Então ele precisa afirmar que é esse pecado que passa do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto, é Deus que coloca ele lá. Essa doença que está no bisavô, avô, pai, filho, foi Deus que colocou lá. Porque nesse versículo que está aqui, é Deus quem impõe o castigo. E eu acredito que você não afirme, ou que você não deve sustentar a ideia de que quem coloca essa maldição para ser quebrada é o próprio Deus. Daí você vai orar a Deus, que colocou a maldição, para ele vir e quebrar a maldição. Então, olha que complicado que é esse tipo de doutrina. Terceira coisa, não era incomum que vivesse ali naqueles tempos 3, 4 gerações, né? O bisavô vivendo com o bisneto e assim por diante. Então, nesse sentido, o pecado do bisavô, enquanto ele está sendo praticado, pode sim influenciar na vida do avô, do pai, do neto, porque enquanto está sendo praticado aquele tipo de pecado, isso poderia sim influenciar ali os seus netos, enquanto aquela prática, enquanto o avô praticava aquela iniquidade. Agora, quando Deus fala que ele vai castigar até a 3ª e 4ª geração, pode haver uma outra interpretação a respeito disso também. Deus não está querendo falar que a partir da 5ª geração a pessoa está livre. Que Deus castigou a 3ª até a 4ª geração. Aí nasceu a 5ª geração, está livre, né? Graças a Deus, meu Pai amado. Que ainda bem que eu não nasci na geração passada, porque senão está debaixo do castigo de Deus. Não é isso que talvez está querendo falar o texto aqui. Mas Deus ele está querendo evidenciar as bênçãos e as misericórdias deles para aqueles que o obedecem. Porque ele fala o seguinte, eu vou castigar até a 3ª e 4ª geração, mas ele fala, eu vou tratar com bondade até 1000 gerações. Ou seja, Deus talvez está querendo evidenciar que a bondade e a misericórdia dele vai ser evidenciada de uma forma potencializada, né, para aqueles que obedecem, para aqueles que seguem os seus mandamentos. Não significando que na geração 1001 a pessoa nasceu, puxa vida, a bênção de Deus não alcançou lá. Ah, que pena, né? Era até 1000 geração, a 1000ª ali não deu certo, né? Aí a pessoa pode pensar, poxa, né? Igual a gente pensa, eu já pensei quando eu era criança, adolescente, por que eu não nasci numa família rica, né? E seria tudo tão mais fácil. Aí a pessoa ia pensar o seguinte, por que eu não nasci na geração passada? Porque a bondade de Deus ia me alcançar. Mas não faz sentido esse tipo de pensamento. 4º motivo. Esse tipo de entendimento de que da maldição hereditária que vai passando, que o pai peca e o pecado do pai é castigado no filho, no neto, no bisneto, não faz sentido. Levando em consideração outros textos bíblicos, como por exemplo Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ezequiel 18, do 1 ao 3. Esta palavra do Senhor vem a mim, o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos que se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Esse texto de Ezequiel 18 está tratando dessa questão, ou principalmente desse entendimento que muitos têm hoje sobre a maldição hereditária, de que o pai peca e é o filho que paga o preço, né? E no versículo 19 também fala assim, ó, contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, como nós vimos aqui, não há nenhum tipo, Deus não castiga os filhos pelos pecados dos pais.
Deus não coloca culpa nos filhos. Deus não mata os filhos, Deus não amaldiçoa os filhos pelos pecados do pai. Muito pelo contrário. Deus deixa claro que aquele que pecar, esse morrerá. O pai não levará a culpa do filho, nem o filho levará a culpa do pai. Mas existe uma maldição que aí nós precisamos reconhecer que ela passa de pai para filho. Qual maldição? Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que parece é que o apóstolo Paulo está falando que existe uma maldição que passa de pai para filho, que entrou no mundo por meio de um homem, Adão. E o nome dessa maldição é pecado. Deuteronômio 27:26 diz que maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Então há uma maldição para aqueles que não praticam a lei. E deixa eu te contar um segredo. Nós não conseguimos por nossa própria força ser obedientes a Deus, não conseguimos por nossa própria força nem sequer obedecer o mandamento de Deus. E por isso nós estamos debaixo de maldição. Só que para quebrar essa maldição você não precisa fazer campanha, não precisa fazer 7 vezes pulinho na onda, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, passar no Vale do Sal, passar na brasa, passar no fogo, fazer aquele sacrifício, ungir as coisas com óleo, ir pro retiro, ir pra sei lá, não sei na onde. Não precisa fazer o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito, cara. Gálatas no capítulo 3, versículo 13 a 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ou seja, em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos libertos da maldição do pecado. Porque Cristo se fez maldição no nosso lugar. Ele é o sacrifício. Não precisa fazer o sacrifício, pagar para ser liberto da maldição. A única maldição que estava sobre nós, Cristo levou sobre ele na cruz do Calvário. E aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem, eles são justificados pela obra de Cristo. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em Cristo agora nós somos não malditos, mas abençoados. A palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você que está em Cristo, você não está debaixo de maldição, você, muito pelo contrário, você está na bênção. Mas você pode perguntar, poxa, mas e o pecado que meu pai fazia, meu bisavô, a vontade que eu sinto de pecar da mesma forma? Agora você vai passar pelo processo que todo cristão está passando, que é o processo de santificação, cara. E aí você precisa derramar a sua vida diante de Deus todos os dias em oração, leitura da palavra de Deus, jejum. E assim nós vamos, com a graça de Deus, cada vez mais eliminando a força do pecado em nós. Porque aqueles que estão em Cristo não são dominados pelo pecado, não são dominados mais pela força do pecado. Muito pelo contrário, nós temos agora o Espírito de Deus em nós, trabalhando, atuando em nós, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo para todos os dias vencer a tentação, vencer o pecado. E é claro e evidente de que os filhos, eles podem imitar os comportamentos dos seus pais. Se uma criança ela cresce em um lar totalmente desestruturado, onde ele vê o pai batendo na mãe, a probabilidade dele ser um agressor da sua esposa é maior. Se um filho cresce num lar desestruturado, onde ele vê algumas disfunções na família, a probabilidade dele levar isso para o seu núcleo familiar também é grande. Mas para ele vencer isso, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram em lares desestruturados e viram tais práticas, comportamentos, e eles se convertem, agora eles passam por um processo chamado discipulado, onde eles vão aprender a cada vez mais se parecer com Jesus. Não precisa quebrar maldição, não precisa quebrar nada, ele precisa se parecer com Cristo. Agora ele é um modelo de vida a ser seguido, não é mais o pai que cultivou tal comportamento no filho, agora é Jesus Cristo, o nosso maior modelo a seguir. E aqueles que têm doenças, que isso pessoal, a gente precisa parar de espiritualizar algumas coisas. É muito bem provável que pessoas com algumas doenças que elas são herdadas geneticamente, pessoas que têm probabilidade de ser acometidas por tais doenças por conta de um histórico familiar. Deus pode curar essa pessoa? Pode. Deus pode fazer um milagre e a pessoa não ser mais acometida por essa doença que causou um estrago na família? Pode. Mas isso não é por conta de uma maldição hereditária que precisa ser quebrada com rituais. Se os seus pais eram calvos, uma notícia triste, provavelmente você vai ser calvo também. Se os seus pais eram baixos, provavelmente você vai ser baixo, pequenininho, Zaqueu. Mas isso não é maldição hereditária, é herança genética.
Eu tenho 3 filhos e eu posso enxergar neles algumas heranças genéticas na personalidade, na fisionomia. A gente olha no rosto, a gente consegue lembrar dos pais, porque o DNA tá ali, ou a genética dos pais, né? No caso, é minha genética, a genética da minha esposa, traços de personalidade. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar o seguinte: talvez esse lance de quebrar a maldição hereditária, tem que fazer isso, aquilo, outro, o grande problema disso é, entre eles, né, você colocar Deus como aquele que amaldiçoa, né, com base no texto que nós lemos lá, que é usado para esse tipo de doutrina. Segunda coisa, isso te faz desviar do olhar do verdadeiro problema. As pessoas, elas ficam olhando nas dificuldades que elas estão sendo acometidas ali e esquecem de perceber ou olhar para a verdadeira maldição, que é o pecado. E eles começam a atacar o problema errado. Elas pensam que o problema dela é um, que na verdade é outro. E alguém está lucrando com isso. E não se esqueça, para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais maldição. Não há mais condenação. Muito pelo contrário, nós já fomos e somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus abençoe você, fique com essa palavra e espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Fique com Deus, valeu! Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Comenta embaixo aí, ajuda nós na divulgação dos conteúdos que nós temos postado aqui.